Boa noite, o meu grupo ficou com o tema Diversidade Cultural. Ele é composto pela Crislane, Denise, Elisângela, Gelma, Graciele, Kelly, Natália e Tiele. Vou falar um pouco sobre a introdução. O artigo ele tem como foco analisar alguns desafios que os professores e o trabalho docente estão sendo chamados para enfrentar, numa perspectiva de uma exigência, de ressignificação da escola contemporânea. A escola entre tradição e reinvenção. A problematização do sentido da educação escolar e no seu formato historicamente construído é recorrente nas reflexões pedagógicas das últimas décadas. Bom, no entanto, se situa numa perspectiva reformista, que enfatiza a necessidade de uma renovação, de uma educação para a melhor adequação à sociedade, hegemônica. Bom, a escola que vivenciamos na atualidade certamente é uma das instituições mais representativas, da modernidade. Tem como horizonte de sentido a formação do sujeito, moderno, que disponha das habilidades cognitivas, éticas, necessárias ao exercício de uma cidadania democrática. Vou ler um pedacinho do texto aqui que fala: é indispensável instrumentalizar didaticamente a escola para trabalhar com a diversidade. Nem a diversidade negada, nem a diversidade isolada, nem a diversidade simplesmente tolerada. Vou terminar com uma frase aqui de Ferreiro. Transformar a diversidade conhecida e reconhecida é uma vantagem pedagógica. Este me parece ser o grande desafio do futuro. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, turma. Eu me chamo Denise e fiquei com a parte do trabalho Cultura, Multiculturalismo e Educação. O multiculturalismo é um princípio que defende a necessidade de se ir além das atitudes de tolerância entre cultura no mesmo território ou nação. Para que possa haver uma coexistência harmoniosa, devem ser respeitadas as diferenças entre cultura que habitam no mesmo estado. Cultura é o alimento da educação. Já a educação, ela é transmissora da cultura. A escola, ela é um espaço de trocas culturais. É um lugar de propagação e interação de cultura e do conhecimento. Vou deixar para vocês aqui uma citação de Vygotsky, 1998, página 130, onde ele fala que o que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação será capaz de fazer sozinha amanhã. Portanto, o único tipo positivo de aprendizado é aquele que caminha à frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia. Deve voltar-se não tanto para a função já madura, mas principalmente para a função em amadurecimento. O aprendizado deve ser orientado para o futuro e não para o passado. Então, boa noite a todos. Agora as meninas vão dar andamento no trabalho. Boa noite a todos, meu nome é Tiele. Vou estar dando continuidade ao nosso trabalho e vou estar abordando aqui com vocês a perspectiva intercultural na prática pedagógica e na formação de professores. A perspectiva intercultural deve ser trabalhada nesse processo de formação dos professores, para eles terem consciência da construção da nossa própria identidade cultural, do plano pessoal e em relação ao processo sociocultural e à história do nosso país. Ser conscientes dos nossos enraizamentos culturais e dos processos de ligação, negação e silenciamento da nossa cultura. Devemos reconhecê-la, nomeá-la e trabalharmos em nossas práticas educativas. Outro ponto muito importante
está relacionado às representações que construímos dos outros, que aqueles que consideramos diferentes. São os que confrontam com a nossa maneira de ser, viver, como classe social, etnia, religião, valores e tradições. Essa nossa relação entre nós e o outro estão muitas vezes carregadas de dramaticidade e ambiguidade. Na educação, essa questão se manifesta e tem trazido diferentes maneiras, algumas mais sutis, outras mais explícitas. Por exemplo, quando atribuímos o fracasso escolar às características sociais ou étnicas dos nossos alunos. Quando diferenciamos o tipo de escola segundo a origem dos alunos, considerando que uns são melhores que o outro, ou por ter maior potencial e não poderem se misturar. Quando os professores se portam de maneira diferente a partir de suas características culturais, complica, a situação. Tem um terceiro ponto muito importante, que são os aspectos, as práticas pedagógicas, que através da história têm tido vários pontos de vista e perspectivas adotadas diante de nossas práticas educativas cotidianas. Nós, como professores, somos agentes ativos socioculturais, pois temos uma função de mobilizar o crescimento pessoal e social, desafiando nossos alunos a ampliar horizontes e experiências, ensinando a se dialogar com diversos conhecimentos e sentidos, desenvolvendo valores e práticas sociais, a reconhecer os diferentes fatores presentes no nosso dia a dia. Devemos valorizar a diferença, combatendo toda forma de preconceito e discriminação. Uma boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Meu nome é Natália. Eu vou estar dando continuidade ao trabalho e eu fiquei com o tema de como desvelar o daltonismo cultural dentro das escolas. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês o significado de daltonismo cultural. Daltonismo cultural é uma característica que permite ao professor, geralmente de uma forma não consciente, trabalhar de modo que, afinal, acaba por ter como consequência discriminar os grupos minoritários porque não lhe é significativo nem adequado. O daltonismo cultural, ele tende a não reconhecer as diferentes étnicas de gênero de diversas origens, regionais e comunitárias, ou a não colocá-las em evidência na sala de aula, por diferentes razões. Quando a escola não considera a variedade de cores, raça, religião e ou cultura dentro de sala de aula, tende a desenvolver no aluno problemas como baixa autoestima, desistência da caminhada escolar e a rejeição do aluno a ir para a escola. O processo de desconstrução do daltonismo cultural e das práticas naturalizadas e enraizadas no trabalho docente é o único caminho para garantirmos de vez que esse erro não se persista dentro de sala de aula. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Irei continuar o trabalho falando sobre evidenciar a ancoragem histórico-social dos conteúdos. Que os conteúdos devem ser concretos, garantindo educação de qualidade para todos, usar a escola como ela é, que supõe analisar suas raízes históricas e o desenvolvimento que foram sofrendo. Exige reconhecer que a pluralidade de conhecimentos e saberes presentes na sociedade e promover o diálogo entre eles. Que o conteúdo deve ser indissociável da realidade social. Trabalhar no sentido de eliminar a seletividade social e tornar o processo democrático. Que a escola é a parte da sociedade e que deve agir no sentido de transformá-la e não de reproduzi-la e apropriar conteúdos que tenham sentido para os alunos.
né, os conteúdos devem ser trabalhados constantemente, né, reavaliados diante da realidade social. Que não basta que o conteúdo seja ensinado, ele deve ser bem ensinado e ter significado para a sociedade, se apropriar do saber, né, do conhecimento e utilizá-lo de forma prática, com dinâmica e prática de culturas. Que a educação de qualidade está diretamente condicionada ao fato do professor compreender que o seu papel pedagógico é também determinante para desenvolver o intelecto dos alunos e, por via de consequências, as dimensões sociais. Muito obrigada. Boa noite. Olá, professora Patrícia. Olá, colegas. Eu me chamo Crislaine e eu darei seguimento ao nosso trabalho e irei falar a respeito de promover experiências de interação sistemática com os outros. Como está escrito neste artigo, a qual nós ficamos responsáveis para apresentar, os diferentes eles estão ao nosso redor, mas muitas das vezes nós não os vemos, nem os ouvimos, não os valorizamos e muito menos interagimos com ele. E a nossa sociedade ela é dividida em grupos socioculturais, na qual esses considerados pela sociedade diferentes não têm acesso. Só tem acesso àqueles que são considerados iguais. E com isso, acaba gerando um distanciamento não só físico, mas também afetivo entre culturas étnicas, religiosas, de gênero e etc. E isso também acontece dentro das instituições escolares. E o professor ele tem que ser o mediador na construção de relações interculturais. Ele precisa promover situações para que haja interação entre todos, para que um se coloque no lugar do outro, para que entenda os sentimentos do seu próximo. Não é algo muito fácil quando se trata em trabalhar com diversidade, mas é algo que é um desafio que os professores, nós como os professores, temos que enfrentar, temos que vencer esse desafio, temos que promover exercícios para que essa diversidade seja trabalhada de uma forma positiva dentro de um ambiente escolar. E é isso, professora. Perdão, né, pelo barulho, mas o ensino à distância é assim, né? Boa noite. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente traz um tema: como conceder a escola como um espaço crítico, um espaço na produção cultural, né? E essa produção cultural crítica, né? A gente sabe que a escola é um braço da sociedade, a escola ela tem uma importância imensa na formação do ser humano. E a cultura tem que ser debatida, essa cultura crítica tem que ser trazida para dentro das escolas, ser discutida. A gente sabe que o nosso país ele é conhecido lá fora pela sua diversidade cultural, né? A gente sabe que essa diversidade cultural, essa diversidade produzida criticamente, ela não chega para a maioria das pessoas, principalmente nas escolas públicas, né? E como trazer essa produção crítica? Eu costumo dizer que essa produção só pode ser traga para dentro das escolas através de muito debate, através de argumentação, através de mostrar a realidade da sociedade dentro das escolas. Trazer que o nosso país é rico, grande, mas a maioria dessa riqueza, tanto culturalmente quanto financeiramente, estão na mão de poucos, né? Que a maioria da população não tem acesso a essa produção cultural crítica, não tem acesso
a maioria da nossa população não tem acesso a saneamento básico, né? Isso tem que ser, sim, discutido dentro das escolas. A escola ela não pode se omitir hora nenhuma nessa diversidade cultural. Nosso país é enorme, nós somos feitos de várias culturas e isso tem que ser debatido e trago para dentro dos muros das escolas, né? E isso só pode ser feito com constante argumentação, com constante debate entre escola e sociedade. Eu costumo dizer que a escola tinha que ser um braço da cidade, um braço da sociedade, que a cidade deveria ser uma cidade educadora, onde a gente tivesse aí teatros, cinemas, bibliotecas acessíveis, né, a essa população que tanto carece, né, que é só através da cultura, da escola, de uma boa educação que a gente vai formar aí um país mais justo. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Irei finalizar o nosso trabalho, que é ser professor no contexto da diversidade cultural. A diversidade cultural está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Isso se dá pelo fato de vivermos em uma sociedade formada por várias culturas, considerando um país multicultural. Trabalhar a diversidade cultural no contexto de sala de aula não é tarefa simples. Ensinar sobre a diversidade das culturas promove a construção da identidade artística e estética dos estudantes com base no conhecimento e no valor da própria cultura e das demais, respeitando-as. Ser professor hoje supõe assumir um processo de desnaturalização da profissão, resignificar saberes, práticas, atitudes e compromissos cotidianos, orientando a promoção de uma educação de qualidade social para todos. Queremos afirmar uma concepção dos professores como agentes socioculturais, profissionais que exercem uma função mobilizadora do conhecimento pessoal e social. Desafia os seus alunos a ampliar horizontes e experiências, valorizando as diferenças e combatendo toda forma de preconceito e discriminação. Conceber o educando um agente sociocultural ainda constitui uma perspectiva somente anunciada em alguns cursos de formação. No entanto, consideramos que essa perspectiva é fundamental se queremos contribuir para que a escola seja reinventada, sempre com caráter histórico, provisório, para as questões que enfrentamos na atualidade. Desde já eu agradeço em nome de todas as meninas. Obrigada a todos pela atenção e boa noite. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal, Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.
De nada.